Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Como é que estão? Como é que estão as famílias? O que foi que acharam da prova? Depois da semana passada que nós paramos aí para fazer a prova, o que é que me dizem sobre a prova? Gostaram? Estava dentro do que a gente viu em sala? Estava fácil demais? Tem que complicar a próxima? O que é que me dizem aí sobre ela? Bem, a nossa aula de hoje é uma aulinha mais simples, mais rápida. Eu quero apenas comentar as questões da prova. As notas realmente foram positivas, bem interessantes, eu gostei bastante. Gabriel, seja bem-vindo. E eu queria só comentar muito rapidamente aqui as questões. Vou começar pelas questões subjetivas. A primeira dizia o seguinte: José, auditor da Receita Federal, é procurado por João, empresário do setor de importação e exportação, para que José o ajudasse com uma dívida fiscal que a empresa de João possui. José aceita receber um veículo de luxo em troca de alterar, na base de dados da Receita Federal, o valor final da dívida existente. Com isso, utilizando-se do acesso autorizado ao sistema, José reduz a dívida de 1 milhão para 100 mil. A conduta praticada por José é criminosa. Nós vimos, né, que sim, né, Samuel, Ana Luísa, sejam bem-vindas, e se encaixa lá no artigo 313-A do Código Penal, né, aquele que representa historicamente o primeiro crime cibernético que nós vamos ter, em que nós vamos ter aí a alteração do banco de dados feita por alguém que tem o acesso autorizado a este e com uma finalidade. Qual é a finalidade? Causar prejuízo, receber vantagem ou gerar dano. Então, no caso, ele recebe uma vantagem, há uma vantagem direta que ele vai receber, e com isso a gente vai ter efetivamente o reconhecimento dentro desse cenário da prática do crime do artigo 313-A. Então, ele tinha lá uma inscrição, tinha um dado, né, que era a dívida ser de 1 milhão de reais, e ele, intencionalmente, dolosamente, reduz essa dívida para 100 mil. Então, a gente tem aqui uma conduta não apenas dolosa, mas visando um objetivo específico. A segunda questão fala que José é funcionário da Receita Federal lotado na alfândega. Sabendo que o amigo seu chegará em um voo oriundo de Miami, troca o turno para estar no posto da alfândega quando ele chegar. Quando o seu amigo chega, sem que fiscalize a grande bagagem que ele traz, o libera. José praticou o crime? Se sim, qual e por que? Se não, por... Veja, aqui a chave fundamental que a gente precisa ter para a compreensão dessa questão, e eu fiquei satisfeito que realmente a esmagadora maioria de vocês acertou, é a ideia de que o José, ele não apenas trabalha na Receita Federal, mas ele trabalha no setor da alfândega, ou seja, ele trabalha exatamente nessa área de controle do que é importado, do que é exportado. Então, a gente precisa entender que o crime lá do artigo 318, o crime de facilitação desse caminho ao contrabando, é um crime que exige essa característica, ou seja, ele exige a característica fundamental, que é ele trabalhar naquele setor, ele atuar naquele setor, ou seja, dentre as suas funções essenciais está a repressão, a condução de uma ação claramente
voltada para esse enfrentamento, né, do eventual contrabando, do eventual descaminho. Então, aqui a gente tem que lembrar sempre dessa característica essencial, que é a ideia de que eu tenho que ter, dentre minhas funções fundamentais, a repressão a esse determinado tipo de ato, né? Então, na primeira questão, eu queria aí, efetivamente, o artigo 313-A, e, na segunda questão, o 318. Seguindo aqui, nos itens de falso e verdadeiro, né? O primeiro deles, o crime de peculato somente pode ser praticado se o bem apropriado é público. Isso não é verdade, né? A gente não tem esse elemento como um elemento correto, né? Isso não é efetivamente verdadeiro. Por quê? Porque o próprio artigo 312, ele de forma expressa vai nos dizer que tanto o bem público quanto aquele bem privado, aquele bem particular. Bom dia, Sara, seja bem-vinda. Que esteja sob a guarda do poder público, vocês devem se lembrar daqueles exemplos que nós vimos em sala. O carro privado, o carro particular, que é apreendido numa blitz do Detran e fica lá retido no depósito do Detran, ou mesmo bem que eu comprei no exterior e quando eu cheguei foi apreendido porque eu não paguei o tributo. Então, enquanto não pagar o tributo, ele efetivamente será ali objeto de apreensão. Então, são bens particulares, bens privados, que podem efetivamente ser resolvidos através desse determinado momento. Diga, Isabelle. Professor, por gentileza, só voltando à segunda questão, então a resposta fica sim ou não? Fica sim, né? Sim, né? Há crime, e é o crime tipificado aí no 318, facilitação de contrabando e descaminho. Tá certo, obrigada. Tá bom? O segundo item de falso e verdadeiro. Deixa eu só copiar aqui que fica mais fácil para vocês lembrarem, né? Se no mesmo momento a gente começa praticando o crime de desobediência e acaba praticando o ato de violência contra a pessoa, ele responderá apenas, somente pelo crime de resistência. Verdadeiro, né? Lembrando que a chave aí para que isso seja verdadeiro é no mesmo momento, né? Ele tem aqui no mesmo momento, isso vai fazer diferença. Ou seja, se eu começo com a mera desobediência e eu avanço, né, na mesma condução, na mesma situação, é algo parecido, eu começo a lesionar e mudo a minha intenção e acabo praticando o crime de homicídio. Seria algo parecido com isso. Diga, Isabelle, você levantou a mão de novamente? Não, professor, é aqui mesmo que eu estou querendo tirar aqui, não dá certo. Tranquilo, querido. O próximo. O único bem tutelado pelos crimes contra a administração pública é o patrimônio público. Não, né, nós vimos que há outros bens que podem ser tutelados, a exemplo do que a gente conversou agora há pouco, né, o bem privado, ele pode ser objeto disso. E, além disso, nós vimos que os crimes contra a administração vão muito além do patrimônio público, né, protegem outros aspectos da administração pública de forma direta. O crime de condescendência criminosa admite a modalidade culposa, né? Isso também é falso, ele tem que ser praticado apenas e tão somente com dolo, né? Eu tenho que ter a intenção deliberada de perdoar, né? De deixar para lá aquela determinada prática criminosa, né? Tem que haver aí, portanto, o dolo. O delito de corrupção passiva pode ser praticado mesmo quando o funcionário não assumiu efetivamente a função pública. Sim,
né, a gente viu que mesmo antes de assumi-la ou depois, ele pode praticar esse crime. Então, o crime de corrupção passiva, ele vai além do exercício preciso, né, próprio para aquela situação. Eu vou além disso e posso efetivamente praticar aquele fato de uma outra forma, né? Seguindo aqui, o delito entendido como peculato culposo somente trará resultado criminoso para o agente público se outro crime for consumado. Também verdadeiro, né? Eu até brincava com vocês na aula, acredito que vocês vão lembrar, eu falava que era o crime de peculato culposo era o crime do azar, né? Eu tinha que ter aqui um pouquinho de azar para que eu pudesse caracterizar esse crime. Eu só teria aqui o crime se eu verificasse que um terceiro, aproveitando-se do meu descuido, aproveitando-se da minha condição, da minha conduta culposa, tivesse ali se aproveitado disso e praticado um crime também. Então, aqui, o crime, de fato, vai exigir a participação do outro para que esse crime venha a ser praticado. Próximo, né, do item 7. O crime de prevaricação exige que o agente público receba vantagem devida de outrem para que ele se consuma. Falso, né, nós vimos que o crime de prevaricação era até aquele crime que eu diferenciei para vocês da corrupção, porque a prevaricação ele é unilateral, né, eu estou agindo por um sentimento pessoal, por um interesse pessoal, então não tem recebimento de vantagem, pode acontecer até do outro se quer saber, né, que eu deixei de agir como eu deveria. Então, não há essa necessidade do recebimento da vantagem. O delito de corrupção passiva somente pode ser praticado se o funcionário assumiu efetivamente a função pública que exerce. Também não, né, também falso. Ele pode estar já praticando o crime antes mesmo de assumir, desde que seja em razão dela. No delito de prevaricação, o efetivo recebimento do pedido por um terceiro para que o funcionário público não faça o que deve fazer, faça contra a lei ou de forma retardada, é indispensável. Não. O pedido, o acatamento do pedido, caracterizará um crime de corrupção passiva, lá no parágrafo 2º do 317. No crime de prevaricação do 319, não. Eu não tenho pedido do outro, eu tenho uma iniciativa minha, eu tenho uma ação minha dentro desse sentido. E aí, o crime de advocacia administrativa somente existe se o interesse patrocinado for ilegal. Não. Nós vimos que mesmo que o interesse seja legal, né, mesmo ele sendo legal, nós não teremos efetivamente, nós teremos efetivamente o crime. Ou seja, mesmo que ele seja uma conduta legal, o crime vai existir, o crime vai se materializar, apenas há um aumento de pena, como nós vimos, caso eu perceba uma ilegalidade naquela pretensão, naquele direito por ele representado. Tá? Então, a gente vai ter, dentro desse cenário, a prática do crime, mesmo que aquele determinado direito que eu estou ali representando, né, atuando ali, utilizando-me da minha condição de funcionário público, seja um direito lícito. O que foi que acharam da prova? Gostaram? Repito, eu fiquei muito satisfeito com as notas. Acho que é a prova de que vocês realmente assimilaram. Eu, quando faço a minha prova, né, eu tenho em mente quais são os pontos mais importantes da disciplina e preciso que vocês efetivamente façam a boa compreensão disso, tá bom? Queridos, basicamente era isso que a gente tinha para hoje, né? Na quinta-feira próxima,
nós teremos um feriado, tá? Feriado, pelo menos até agora, ele está sinalizado que vai ser confirmado, feriado do dia 25 de março, é a data magna do Ceará, mas semana que vem, na terça-feira, a gente continua com o estudo que a gente vinha fazendo, tá bom? Vitória, Raquel, Gabriel, Vitor, Samuel, Ana Luísa, Sarinha, Fabiana, Mirela, Arthur, Isabelle, obrigado pela presença, um bom feriado na quinta-feira, e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira, tá bom? Se cuidem, juízo, fiquem em casa e até semana que vem. Valeu, professor, bom dia. Obrigado, Samuel, bom dia para você também, meu.